Desistir é uma palavra um tanto impactante. Em uma sociedade de tanta cobrança quanto a nossa essa palavra carrega o peso da frustração não somente das nossas expectativas, mas também das expectativas daqueles que acreditam em nós. Por menor e mais simplista que seja o contexto ao qual ela está atrelada, a gente não deixa de se sentir o baque e o nosso cérebro automaticamente busca questionar aquilo e levantar a esmo possibilidades e alternativas para o problema em questão, para que desistir não seja de fato uma opção plausível até que não reste mais escolha. Pessoal, esse vídeo é sobre mais uma morte de um canal aqui no YouTube que eu admirava muito. Ou, quem sabe, na perspectiva mais otimista, uma possível pausa. Oi pessoal, o meu nome é Carlos Renan Fério e seja bem-vindo a mais um vídeo do Sexta Dimensão. Aqui estou eu, novamente furando o editorial de pautas nerd do canal para trazer um outro assunto que eu também considero muito importante. Esse vídeo deve estar saindo um pouco atrasado para a data do ocorrido, porém eu não queria trazer esse assunto aqui sem refletir de fato sobre essa pauta, principalmente por ela envolver o nome de um terceiro. E antes de mais nada eu queria falar que eu ainda estou meio seguro de soltar esse vídeo porque fim de semana passado o Tio Sam falou exatamente sobre isso no canal dele. E o que eu mais tenho tentado fazer aqui no canal é fugir um pouco do lugar comum. Não que eu ache que os temas não devam ser debatidos, é claro que não. Mas fica comigo que você vai entender direito. Eu realmente não imaginava que mais alguém fosse falar disso. Tudo bem que o Júlio Vitor não é um anônimo, mas eu realmente não achei que isso estivesse no radar de youtubers de opinião em geral, por conta da distância entre os conteúdos, pelo menos dos canais que eu costumo acompanhar, no caso. Mas por curiosidade do destino, o algoritmo acabou recomendando o vídeo em que o Júlio anuncia a sua desistência ao perfil do Tio Sam, ou algum inscrito pediu que ele fizesse vídeo a respeito, ou ele já o acompanhava há um tempo, mas o fato é que ele acabou produzindo um vídeo a respeito. Bem, eu não tenho mais uma pauta tão original quanto eu estava tentando me esforçar ultimamente, especialmente para esse estilo de vídeo em si. Mas com isso, eu acredito que o canal do Júlio deve ter tido uma melhor visibilidade e quem sabe mais gente se inspira e acaba produzindo conteúdo sobre ele, né? Afinal, seria bem hipócrita da minha parte, como fã do canal do Júlio desde os primórdios, quando ele ainda se chamava Tá Na Capa, não se sentir feliz por finalmente esse conteúdo não ser só reconhecido, como também por chegar a um público novo. E eu diria que na hora que mais precisava. Eu ainda não vi o vídeo do Tio Sam e eu recebi a notificação e aí quando eu abri e vi a capa e o título do vídeo, eu quis me privar de ver, de assistir de fato, para tentar manter a minha opinião aqui nesse conteúdo o mais livre de influências possível. Mas isso tudo por quê? Porque esse era um conteúdo meio que especial para mim e todo cuidado é pouco quando se fala de quem se admira, né? E desculpa por essa introdução meio longa, mas isso também é uma justificativa do porquê a gente está tendo um vídeo em um dia atípico da semana aqui no canal. Eu sei que pode parecer bem ingênuo da minha parte, mas sabe aquele sonho de um dia crescer como criador de conteúdo e quem sabe poder bater um papo com seus criadores de conteúdo favoritos? Pois é, eu me imagino um dia trocando uma ideia com Digo, Gustavo Cunha, Anderson Vieira, Mikan, Carol,
Cati Barcelos, o Jovem Nerd, Nerd Rabugento, Coisa de Nerd e uma infinidade de canais nos quais eu me inspirei para ocupar lugar aqui nessa plataforma. E o Júlio era uma dessas inspirações que me fizeram cogitar se um dia eu poderia ter espaço aqui no YouTube. Agora é meio louco pensar que um dia eu até posso ter essa conversa com ele se eu crescer o suficientemente para ser notado, mas que ele já não vai mais estar produzindo conteúdo. É meio doido pra mim pensar que eu mal comecei na plataforma e uma das minhas expressões tá sinalizando que tá saindo dela. Mas eu também não estou aqui descartando a possibilidade de que ele só talvez comece a desacelerar na produção de conteúdo, ou que isso talvez só seja uma pausa. Talvez a maioria das pessoas que criam um canal no YouTube tenha a pretensão de ser reconhecidos por isso e quiçá ganhar dinheiro com isso. Claro que tem a parcela que leva isso tudo como um hobby, mas vamos ser factíveis, né? Até porque não tem nada de errado em ser remunerado pelo seu próprio trabalho. Histórias de sucesso como as do Whindersson Nunes, da Boca Rosa, Michael Custer e outros que saíram do nada e ergueram verdadeiros impérios, ou até mesmo de quem conseguiu chegar em um patamar de certa estabilidade financeira, motivam muita gente a entrar na plataforma em busca de conquistar seus sonhos. Nessa realidade de ostentação que muitos criadores de conteúdo passam, a gente começa a presumir que quem tem uma boa quantidade de inscritos e um conteúdo de qualidade impecável é bem remunerado. Porque, poxa, se tem gente aqui ganhando dinheiro a rodo, produzindo um conteúdo totalmente questionável, subindo vídeos com títulos repletos de clickbait, expondo seus filhos menores de idade à humilhação pública, propagando um discurso de ódio, fazendo conteúdo sexualmente apelativo, apologia à violência ou qualquer coisa do tipo, é de se esperar que quem seja comprometido com conteúdo de qualidade e tenha um relativo alcance seja devidamente remunerado e reconhecido, não é mesmo? Ledo engano. Eu confesso que eu fiquei muito surpreso quando o Júlio nos consultou na comunidade do canal a respeito do que a gente achava de um projeto no Catarse e acabou nos confessando que, mesmo com um canal de 239 mil inscritos e visualizações que variam entre uma média de 20 e um pouco mais de 100 mil por vídeo, o YouTube não lhe rendia nada além de $50 mensais. Meu mundo caiu com aquilo. Porque se o cara com conteúdo primoroso e que era referência para mim estava recebendo aquilo, quais as minhas chances, como um iniciante com conteúdo bem aquém daquele, de dar certo na plataforma? O baque maior foi quando até mesmo a campanha que ele havia aberto no Catarse não havia sido tão abraçada assim pelo público. E eu me sentia ainda mais abalado por aquilo, porque eu era uma dessas pessoas que achava o conteúdo dele foda e não pude, ainda não posso colaborar financeiramente para aquela campanha. Mas cá entre nós a gente sabe quais os motivos para esse tipo de coisa acontecer. Acho que não é segredo para ninguém que aqui se tem duas opções: dançar conforme a música e aceitar que se pode ser podado para se encaixar em todos os pré-requisitos que agradam a plataforma, ou transgredir esses requisitos e se expor às consequências disso. E entre todas essas possíveis consequências, a que de certo mais atingiu o Victor certamente foi a desmonetização. Isso porque ele fala no próprio vídeo dele, levando em conta que os temas que o Júlio costuma abordar de uns tempos pra cá são bastante polêmicos. E é claro que ele, como alguém que tem comprometimento com o seu público e argumento de autoridade por ter cursado psicologia, faz isso com todo o cuidado e responsabilidade possível. Mas o robô do YouTube não quer saber disso. Não há flexibilização da abordagem desses assuntos por parte do algoritmo.
Quando eu vi os vídeos do Júlio se tornando cada vez mais longos e mais completos, eu fiquei muito feliz como espectador por estar recebendo um conteúdo daquele nível. Mas, por outro lado, também fiquei um tanto receoso. Eu peno muito para entregar meu conteúdo meia boca por aqui e ver alguém apresentando verdadeiros mini documentários, ou dossiês, como ele chama esse material um pouco mais elaborado dele, não só com qualidade, mas também com frequência, sabendo do fato de que ele mantinha aquilo tudo sozinho. Eu fiquei ressabido de quais as consequências daquilo pro próprio Júlio, e se aquele conteúdo se manteria por muito mais tempo, principalmente porque aquele conteúdo não fazia muito jogo da plataforma, uma vez que não apresentava vídeos curtos, rasos, infantiloides e com um gigantesco apelo comercial. Mas com o público que ele conquistou e a relevância dele, não daria para ganhar algum dinheiro com publicidade? Pois é, pela minha lógica até daria, em tese. Eu não sei se foi falta de interesse por parte do Júlio em buscar contratar empresas para isso, ou foi falta de interesse das próprias empresas em contatar ele. O fato é que alguns influencers, ou melhor dizendo, criadores de conteúdo, podem ser bem avessos a fazer algum tipo de publicidade por conta do cuidado que eles têm com o seu público, por medo de ferir a sua credibilidade. Diga-se de passagem, às vezes é melhor selecionar previamente, com cuidado, o produto que você vai anunciar e trabalhar de fato com o que você acredita, do que fechar publicidade. Acabar sendo sincero, e aqui vocês podem entender como provavelmente criticar o anunciante por um ou outro detalhe, se essa crítica for merecida, e acabar sendo cortado de futuras publicidades. E se você acha que esse tipo de criador já não existe mais aqui na plataforma, talvez você não tenha ouvido falar de como a Karen Bakini é boicotada por fazer resenhas sinceras no seu canal. Mas, Renan, devem existir com certeza empresas étnicas e profissionais que se enquadrem no perfil editorial do canal do Júlio, porque o mercado é muito amplo. Bem, sobre isso eu não posso opinar muito, porque é o caso de que tudo que não sair diretamente da própria boca do Júlio é só especulação. E antes que algumas pessoas surgiram o contrário, eu devo dizer que eu acho que não é sobre dificuldades financeiras em si, é sobre viver do que gosta de fazer, porque você faz isso genuinamente bem. Então eu não vejo muito sentido em criticar a atitude usando como argumento: ah, mas ele deveria ter pensado em uma segunda opção ou em uma alternativa de ganhar a vida caso isso não desse certo. Pra quem não sabe, o Júlio não chegou a terminar a psicologia. Então, mesmo que repleto de boas intenções, isso pode ferir muito alguém que aparentemente já se encontra fragilizado. Se você ainda não entendeu o ponto, então me acompanha. Tá, eu quero muito dar certo como escritor, mas se eu vier a me tornar muito bem sucedido no ramo da engenharia civil, eu acho que uma coisa não vai suprir a outra, entende? É sobre querer ser reconhecido por algo que você acredita que faz de maneira única. A minha ideia inicial era meio que fazer uma homenagem ao conteúdo do Júlio, mas eu acho que eu não teria cacife para tanto. Então, o objetivo disso aqui se enveredou mais por tentar dialogar e mostrar os pontos que às vezes você não enxerga quando se é um criador de conteúdo no início de carreira. E eu acredito que entender isso vai nos poupar de muitas frustrações e até mesmo de cobrar os nossos criadores de conteúdo favoritos de maneira exaustiva, exigindo um padrão de qualidade quase sobre-humano. E esse material aqui é, acima de tudo, para mim e para outras pessoas que acompanhavam o conteúdo do Júlio, que não aceitaram tão bem a notícia da desistência e estão se sentindo órfãos do conteúdo dele. Eu sei que meu alcance é bem limitado, mas eu aproveitei esse espaço para, quem sabe, ajudar a mais gente a conhecer não só o trabalho do Júlio, mas como também o conteúdo do Isaac Ness, do Mimimídias, do Léo Raum e do Bilheterama. E acredite, esse é um favor que você vai fazer a si mesmo. Vai por mim que a sua consciência vai expandir bastante conhecendo esses conteúdos. E a mensagem que eu queria passar, sobretudo, é a da importância de apoiar.
os nossos criadores de conteúdo, independentemente do tamanho deles e da forma que nos for possível, mesmo que não seja financeiramente. Obviamente, muito provavelmente, esse conteúdo aqui não vai chegar no juro, mas se por acaso chegasse, o que eu queria dizer com tudo isso é: isso não é sobre mim, nem sobre o resto dos outros inscritos. É sobre você. Sua obrigação é unicamente para com você. E saiba que quando voltar, nós vamos estar aqui esperando, independentemente de quando seja esse dia. Eu não tenho a pretensão de dar ou sugerir uma conclusão ou uma solução para os problemas do juro. E, na real, é tanta informação jogada, solta, que eu não sei se isso daqui tá fazendo algum sentido. Mas o que eu queria mesmo era só reunir alguns pontos e expor eles. E antes de encerrar, eu queria fazer aqui uma breve ressalva. Agora que um dos maiores canais de opinião fez vídeo sobre o juro, eu acho que há uma grande chance desse fim do canal do juro ser uma pauta para os próximos vídeos da comunidade de opinião como um todo. E a gente sabe que, da mesma forma que a gente que se importa e realmente se empenha em apoiar e tentar demonstrar empatia pelo assunto, também tem gente que não se importa muito e tem o único intuito de farmar views. E um alerta que eu quero fazer é que ninguém conhece mais a verdade do juro do que ele mesmo. Por isso, cuidado com o que vão dizer e como vão dizer. A propósito, uma pequena amostra do talento multifacetado do Júlio é o EP que ele fez após essa decepção do Catarse, que ele começou praticamente do zero, cujo link vai estar aqui embaixo na descrição. Eu recomendo que vocês tirem uma parte do tempo de vocês para se dar a chance de escutar isso. Eu espero de coração que isso tenha sido útil para alguém e eu peço desculpas para quem se surpreendeu com algo completamente diferente e fora do escopo editorial nerd. Mas eu deixo claro que esse é um material extra e eu garanto que isso não vai prejudicar a frequência da programação normal.